praga gafanhotos, que cobrirá toda a terra e acabará com todo alimento e plantações que restaram após a praga de graneto. Ao saber que Moshe pretendia levar todo o povo judeu, homens, mulheres, crianças e todo o seu gado, o faraó não permitiu que todos partissem, apenas os homens. O faraó volta as costas para Moshe e Aharon, e então Deus manda os gafanhotos, dando início à destruição. A praga só é interrompida quando o faraó novamente implora a Moshe que reze a Deus para que interrompa a praga. Mas logo em seguida, assim que desapareceram os gafanhotos, endureceu novamente seu coração, não deixando os judeus partirem. Deus então envia a 9ª praga, a escuridão completa. As trevas só afetavam os egípcios que permaneciam no mesmo lugar, sentados ou em pé, sem poder se mover por 3 dias. E somente para os judeus havia luz. O faraó apela novamente para Moshe, mas permite que partam desde que deixem seu gado para trás. Moshe não concorda, pois o gado servirá de oferta de sacrifícios para Deus. O faraó, então, não os deixa partir. Deus envia a última praga ao Egito, morte aos primogênitos. Deus instruiu Moshe e Aharon sobre o mês de Nissan, que será para o povo judeu o primeiro dos meses do ano, e todos os detalhes envolvendo o cordeiro pascal, que seriam preparados para a refeição que precede o êxodo. O sangue dos cordeiros foi colocado como sinal nas casas dos judeus para que Deus saltasse sobre suas casas, ferindo somente os egípcios. Deus estabelece a comemoração de Pêssar e a proibição de ingerirmos alimentos fermentados. Também nos instrui, através de Moshe e Aharon, sobre a obrigação de todos os anos, nesta data, relatarmos o êxodo do Egito e os milagres com que ele nos libertou da escravidão a nossos filhos em todas as gerações. A Parashá termina estabelecendo a mitzvah de Pidyon Haben, resgate do primogênito, e da colocação de tefilim. Agora a gente pode ler o início dessa porção na Torá, página 180, e diz assim: Disse o Eterno a Moshe: Vai ao faraó, pois fiz endurecer seu coração e o coração de seus servos, para por meus milagres entre eles, ou seja, para colocar, os milagres de Deus entre eles, e para que contes aos ouvidos de teu filho e do teu filho de teu filho, como me burlei do Egito, e os meus sinais que fiz no meio deles, e sabereis que eu sou o Eterno. Vamos ver o que diz esse comentário aí na parte de baixo, nota de rodapé, comentário 1, diz assim: Eu fiz endurecer seu coração, porque o faraó endureceu o seu coração no princípio, recusando libertar os filhos de Israel, quando disse: Quem é o Eterno, para que eu escute sua voz e envie Israel? Não conheço ao Eterno, e também não mandarei Israel. Bom, esse comentário aqui ele é interessante, porque quando você lê o texto tão somente num plano normal, passa o entendimento de que todas essas coisas iriam acontecer porque tão somente Deus endureceu o coração dele. E aqui abre uma brecha, portanto, para que as pessoas pensem no ritmo da sua vida como um destino, como algo que vai acontecer independente de uma ação dela, tá? E se assim fosse, você poderia perguntar: muito bem, e cadê o livre-arbítrio?
Se é imposto alguma coisa para que assim fosse, então você não escolheu, você não tem o livre-arbítrio. E esse comentário que vocês acabaram de notar, está dizendo que este livre-arbítrio só foi tirado dele quando ele confrontou a Deus, dizendo: quem é o Eterno? Aí a partir deste momento, sim, ele ficou entregue nas mãos do Eterno, para que o Eterno desta forma pudesse mostrar ao povo de Deus: quem sou eu, o Eterno. E com isso, aí você pode pensar assim: mas isso já não estava no plano do Eterno? Hein? Não está? E como que você sabe disso, que isso já estava no plano do Eterno? É só você lembrar lá atrás, quando Deus conhece Abraão e fala para ele: afasta-te dos teus ensinos astrológicos. Veja, Deus não nega a astrologia, porque quem fez os astros e colocou autoridade e conhecimento nesses astros, conhecimento não para tempos distantes, mas conhecimento para os momentos seguintes. Portanto, as pessoas que estudam este processo de astrologia, elas podem conhecer algumas coisas que estão por acontecer? Pode, porque Deus assim permitiu que os astros contivessem estas coisas. Por isso que é importante, é dito que quando você nasce, é importante saber o dia, o horário, o ano do teu nascimento, mês, ele está relacionado com o plano astrológico. Quem que fez isso? Foi o Eterno que fez. Porque o teu destino, o tipo de vida que você teria, isso está determinado no plano de cima, tá? Então quer dizer, o quanto você vai ganhar de dinheiro ou o quanto você não vai ganhar de dinheiro está pré-estabelecido. Com quem você vai casar, não para todos, mas para algumas pessoas ou para a grande maioria está estabelecido, tá? Mas você tem o teu livre-arbítrio? Tem. E uma das coisas, portanto, é conseguir fazer determinadas alterações, tá? Mas não é o propósito agora falar sobre estas alterações. Mas, voltando, portanto, o faraó, por um lado, ele até concordava em liberar o povo, tá? Mas quando ele faz essa declaração, quem é o Eterno, aí ele perde esse direito de agir, tá? Agora, muito interessante também, essa paraxá, ela tem bastante temas aqui que não dá para a gente discutir num único encontro aqui para falar. Você tem, os gafanhotos, a escuridão e a matança dos primogênitos. Aconteceram coisas importantes dentro dessas três pragas. Você tem a parte da saída, a forma como o Eterno estabeleceu o rito de Páscoa, Pêssar. Então, quando ele dá ordem para que seja colocado o sangue. E nós que viemos de uma igreja evangélica, talvez dentro do teu ser ainda fique aquele resquício sobre esta questão de sangue. A questão, espero que vocês lembram aí dos 2 últimos anos, quando é dito que em Rosh Hashanah é julgamento de todo mundo. Portanto, o julgamento foi nos dado condições para poder guerrear junto naquele momento, para que a gente possa impedir um pouco do decreto ruim que seja derramado sobre o mundo. Por que isso? Porque as pessoas estarão sendo julgadas. E se ninguém faz nada, o que é que vai prosperar? A parte ruim. A parte ruim por quê? Porque as pessoas agem mal. É só você pegar o exemplo desse faraó. Quantas pessoas que você possa conhecer ou que você possa até imaginar que elas têm esse mesmo comportamento, principalmente quem tem alguma condição mais estável, ele vai falar: todas as coisas me foram bem na vida.
Por que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo. E o livro de Jeremias, ele faz essa pergunta para Deus. Por que estes homens são ímpios, são adoradores do mal? Por que eles têm tudo? Essa é uma pergunta que Jeremias faz a Deus. Por outro lado, aqui também está declarado que eles deveriam passar por Pêssar, mas há uma orientação, que todo ano eles deveriam comemorar, e essa é uma data que onde quer que eles estivessem, eles deveriam voltar a Jerusalém, tá? E essa parte, voltar a Jerusalém, é muito importante a gente ter uma conexão com ela, porque como as pessoas nascem no mundo todo, você nasce debaixo da autoridade de uma divindade, que não é o Eterno. E há um esforço muito grande da nossa parte em ter uma conexão, tá? Também é dito que o Eterno, todas as coisas estão ligadas nele. E aqui, eu já cansei de falar isso para vocês em relação ao Novo Testamento, quando eles insistem em dizer que só são filhos de Deus quem estiver conectado com Jesus, tá? E citando de novo o próprio livro de Jeremias, ali que fica bem claro ele declarando que todos estão conectados com Deus. Essa questão de arbítrio, livre-arbítrio, você vê também na história. Quando o povo de Israel era unido como um reino só, que é o tempo de Davi, depois Salomão, quando começa o reinado do filho de Salomão, ele já começa uma atitude errada, e ali o reino racha, e passa a ficar 10 tribos para um lado, chamado as tribos de Israel, o reino do norte, e 2 tribos como reino do sul, Judá. O Eterno fez uma aliança com Judá, e todas as 10 tribos, a partir deste momento desse primeiro rei, a primeira atitude dele, porque em princípio é falado que ele era um homem bom, e pela atitude dele de bondade, a forma como ele agia, o que aconteceu com Jeroboão? Ele ganhou o direito, Deus escolheu este homem, para que ele fosse rei sobre 10 tribos. Mas quando ele tomou posse desse reinado, que cai de bandeja no colo dele, aí entra aquela parte humana, que você olha para a tua vida, você fala assim, Deus, eu mereço essas coisas, porque eu sou bom, tal. Ele poderia falar, eu mereço essas coisas, mas na hora que essas coisas chegaram até ele não era um homem preparado para lidar com essas coisas, porque subiu na cabeça dele o poder. E quando sobe esse poder, então ele vira as costas para Deus. Ele, com medo de que as pessoas voltassem a Jerusalém e ali fosse unificado o reino novamente, ele estabelece nos montes, nas árvores, altares, para que o povo da região dele não fosse a Jerusalém, para poder sacrificar ao Eterno, dizendo, olha, temos tudo aqui, não te falta nada. É igual o bairro daqui de Campinas, tem gente que mora no bairro e praticamente nem conhece lá a parte do centro da cidade, principalmente criança que vai nascendo e fica aí, por quê? Você tem tudo num bairro, raramente precisa sair. Então ali ele queria, vamos fazer de tudo para que tenha tudo aqui, e aí a pessoa, agora tem que entender uma coisa, a água que as divindades permite ao ser humano, não mata a sede. Não mata a sede, de jeito nenhum. A pessoa começa, pode ter até experiências, mas logo ela tendo um coração sincero, o coração dela ainda começa a pedir por mais, está faltando alguma coisa, e começa a procurar. E assim,
a gente percebe que nós estamos conectados ao Eterno. Nós fomos, não sei vocês qual foi o caminho que vocês fizeram em trajetória, mas tem gente que começa num princípio religioso porque é o que sobrou para a gente, algum conhecimento religioso. Se não teve um conhecimento religioso, é porque a pessoa teve algum tipo de problema para não ir para um lado religioso. E aí ela vai para um lado chamado esotérico. Mas aí eu volto naquela prática que eu estava querendo que vocês aprendessem, que começa o ensinamento lá em Abraão. Abraão passa um ensinamento que deveria ser seguido na linha espiritual, que viria dele, Abraão, para o filho dele, Isaque, para o filho dele, Jacó, e Jacó vai passando para frente, e chega nessa linha onde a Torá está presente, os mandamentos de Deus estão presentes, a presença dele está presente, tá? Mas todas as coisas não vieram de Deus, então todo o conhecimento de Deus foi declarado que no tempo de Mashiach, todo o conhecimento de Deus estará na terra como as águas cobrem o mar. Então todo o conhecimento de Deus também deve estar na terra. Se é dado para um braço daqueles que conhecem a Deus, e o restante, é justo que eles não tenham conhecimento? Então, como isso foi resolvido aparentemente? Foi colocado os filhos das concubinas e eles receberam a orientação, o ensino que vem desta Cabalá. Então, acaba que tudo que se aprende que você tem nos tempos atuais, que estão separados novamente, porque aqueles que acham que conhecem a Deus, falam que estes conhecimentos, que são os mesmos. Então, os judeus conhecem muito bem, porque eles conhecem a base, sabe do histórico, acompanhou o ensino dos sábios gerações após gerações. Agora, o pessoal que foi nascendo, que foi colocado entre nações, eles não têm esse conhecimento. Então, volto naquilo que eu estava falando. Ou a gente, para retorno a Deus, para conhecer a Deus, vinha através de algum tipo de adoração que havíamos conhecidos, ou então, se não quer vínculo nenhum com o lado religioso, o que sobrou às pessoas? Se associar a um lado chamado esotérico. Mas também encontra-se muitas coisas problemáticas no lado esotérico. Sim, tem algumas práticas estranhas no lado esotérico que também atrai por um lado pessoas, mas também afasta pessoas. Mas o conhecimento de que o homem é um ser energético e não apenas material, que ele tem um espírito que está conectado com as coisas de Deus, que a alma do homem, ela não é uma coisa única, mas ela é uma coisa que apresenta em manifestações. Então todo este conhecimento foi dado ao mundo inteiro. O mundo inteiro aprendeu. Só que uma parte do mundo, que é esta que eu estou falando, eles não aprendem com o conceito do Deus que a religião trouxe. Então, a presença de Deus, em princípio, não era para que o mundo, as pessoas conhecessem a Deus como um Deus religioso. Porque, de fato, Deus não tem religião. Ele queria ter pessoas que mantivessem contato com Ele, porque a nossa alma, seja do homem mais vil, mais pecador, está conectada com Deus. E aí você vai para um problema que o Novo Testamento traz, em que todo homem que não está conectado com uma outra pessoa, aí diz que não é de Deus. Só que o plano de Deus que você vê em toda a Torá, em toda a Bíblia hebraica, está lá escrito que Deus não quebra pacto, que Ele estabeleceu um pacto com o povo dele. E Ele vai dando orientações cada vez mais para que um povo o conheça. E Ele mesmo diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Quem não conhece o texto de Isaías que fala, eu crio o mal? É Deus falando, eu crio o mal. Deus criou o mal, Deus criou as trevas, Deus criou a luz.
É tudo dentro de um propósito de administração, porque este mundo foi criado para colocar o homem aqui, para que ele pudesse executar um trabalho de techuvá, de retificação, pós a queda de Adão. E lembrando que a queda de Adão não aconteceu neste mundo que nós conhecemos. Quando você pega a Bíblia e vê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra estava lá, que é o início de Gênesis, todo mundo acha que é a criação deste mundo. E não é. É por um lado, mas Adão, o que aconteceu? O mundo era espiritual, não era materializado. Então foi preciso criar algo. Como que cria algo materializado? Algo materializado é quanto mais, aí tem que usar o nome de Deus para você entender. Quanto mais para perto de Deus, é nada de matéria, é coisa que não se vê. E quanto mais afastado de Deus, é coisas que se veem. Então o mundo, você trabalha aqui, você olha tudo com o que se vê. Então tudo que se vê significa que Deus está oculto. Ele não está neste mundo. Parece difícil, né? Por que parece difícil? Porque você nasceu neste mundo e você está acostumado a enxergar, tocar, você ouve a voz daquilo que você vê. Se você ouve um latido de cachorro, você sai procurando cadê o cachorro, é um passarinho, é isso, aquilo. Então, tudo vai comprovando para você que o que existe é aquilo que você toca, sente, com os sentidos todos, aquilo passa a ser uma existência. Mas quando você começa a perceber que a tua alma, ela também tem uma existência que você não está vendo, aí começa a ficar difícil. Eu, como venho da área de psicologia, uma das coisas que é muito complicado para as pessoas entenderem a literatura do Jung, é justamente isso, porque ele coloca que o inconsciente, ele é ele que domina. A consciência não manda nada. Você vai falar, mas claro que manda, eu estou fazendo as coisas. É lei do engano. Nós somos controlados pelo inconsciente. O inconsciente não tem como ter arapuca para ele. E além disso, quando ele pensa naquele termo inconsciente coletivo, aí é justamente esse termo, quando a tua alma, você vai ter um conhecimento para dentro de você, que você passou do corpo. Você já entra num momento que não tem corpo. Se não tem corpo, não tem matéria. Se não tem matéria, você está de fato num mundo chamado inexistente. E o mundo é assim mesmo, tá? É muito difícil para poder entender essas coisas por causa do nosso dia a dia. Você acredita naquilo que vê. Por isso vem aquela frase famosa de você falar, só acredito naquilo que vejo. E quando você acredita só naquilo que vê, você não é uma pessoa pronta para milagres, pronta para receber uma cura, pronta para chamar à existência aquilo que você não está vendo. Você vai ser uma pessoa com dificuldade de criar coisas, porque você sempre vai ter que ver. Mas a nossa verdadeira essência é aquilo que nós não vemos. Então você tem que aprender a se relacionar com aquilo que não se vê. E aqui a gente pode fazer uma ponte e pular lá para a praga da escuridão. A praga da escuridão, ela criou trevas tão densas que a ideia é que as pessoas elas não saíam do lugar. Os egípcios não saíam do lugar porque não tinha noção de nada. Não é quando você fecha os olhos e fica só escuro. Porque nesse escuro você ainda consegue andar. Esse tipo de trevas era como se fosse algo palpável, como se você fizesse assim e pudesse tocar. Não se tem noção de como são essas coisas, tá? Eu acho que para a gente ter uma noção, não sei quantos de vocês já pegaram aquele nevoeiro de neblina mesmo,
que, olha, você que está sempre na estrada, você não enxerga o carro que está 2 palmos na tua frente. Você não enxerga. Porque aquela, vamos falar fumaça, né? Aquela fumaça branca lá dominou tudo. Você não está enxergando no branco. Imagina uma fumaça escura, uma massa escura. Por outro lado, essa massa escura, ela serve de julgamento. Todas as pragas dadas no Egito, elas estão baseadas naquele dito de Deus, medida por medida. Cada um destes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pragas tem tudo a ver como uma retaliação ao Egito, às pessoas do Egito, em relação àquilo que elas fizeram, tá? Então, é assim. Agora, esta escuridão, além de servir de um cenário contra o Egito, também serviu de um cenário da justiça de Deus para o próprio judeu. Porque quando Deus estava julgando os judeus que não andaram nos caminhos do Eterno estando no Egito, que se misturaram, que fizeram coisas que não eram devidas, estes não saíram do Egito. Durante estes dias da escuridão, eles foram mortos. Por outro lado, este mesmo período também é um motivo de enriquecimento, porque havia luz. Durante esse período de praga, você pode pensar assim: quando chegou o momento da água que foi trocado em sangue, a água do Egito tinha sangue, a água do povo hebreu era água. Então era assim, eles estavam em tortura de sede. Imagina você querendo água e você não ter água para tomar. Imagina você estar lá, quantas pessoas tiveram acidentes no mar e com sede, sem água, está lá no meio da água, só que é uma água que você não pode tomar. Você fica desesperado para que chova e você possa abrir a boca e tomar água da chuva. Água do mar você não pode tomar. Imagina agora, o Egito estava no meio da água, mas esta água era de sangue. Eles não podiam tomar. Agora, a água, para o hebreu, era água. Então ele pega o copo e vai tomar. Ele tira o copo da mão do hebreu. Na hora que ele põe na boca, aquela água se transforma em sangue. Ele tem que cuspir. Mas tinha um detalhe. Se ele pagasse em dinheiro para o hebreu, a água permanecia água. Então, quanto valia um copo de água? O pessoal hebreu começou a ganhar muito dinheiro já nesse tempo. Nesta praga da escuridão, eles enxergavam. Então, eles puderam, na casa de onde eles estavam, do pessoal do Egito, ele então teve acesso a todos os guardados. Eles sabiam onde tinha o dinheiro, a prata, o ouro. Na saída, foi dada uma ordem que estes donos da casa, os donos do Egito, tinham de entregar o que eles tinham à mão do hebreu. Imagina, ele fala assim: olha, eu só tenho isso para te dar. E aí ele vai falar assim: você tem certeza que é só isso? Você já olhou lá naquele guarda-roupa que está lá no cômodo, na segunda gaveta? Ou naquele fundo falso que está lá atrás? Lá está o teu ouro, me dê o teu ouro. E era mandamento de Deus que o hebreu pedisse. Entendeu? Por quê? Porque durante esse período eles enxergaram tudo que estava no Egito. Tá? É tudo um comando, é todo um comando, tem toda uma sequência. Agora, por outro lado, se você está numa parte escura e eles tinham a luz, eles só tinham luz porque eles estavam debaixo de um comando não religioso, mas um comando num relacionamento com Deus.
Agora, você já percebeu que mesmo aquele que fala contra Deus, aí é quase impossível que você durante o seu período de vida não tenha conhecido alguém assim, que nega Deus, que confia, como diz, confia no seu taco, na sua força de trabalho, ele é o bom, ele é o cara, ele é inteligente, ele consegue desempenhar o trabalho dele, então ele é o autor da bênção na vida dele. Essas pessoas não acreditam nada a Deus. O mérito é dela. Mas quando alguma coisa acontece, uma doença, que mesmo o dinheiro da pessoa não consegue trazer cura para ela, todo mundo lembra daquela música Há um bálsamo em Gileade, certo? Pois é, esta terra chamada Gileade, quando o povo, Deus está mandando os profetas e avisando, olha o que vai acontecer, vocês não estão caminhando comigo, olha o que vocês estão vendo, vocês não ouvem meus profetas, e vai falando, e o povo não quer saber de nada. Chega num ponto que Deus diz assim, vai chegar esse momento e vocês vão olhar para as chagas de vocês, não tem cura para elas. E por acaso vai adiantar vocês pegarem o bálsamo de Gileade, que cura, mas ele não vai curar vocês. Então chega um momento que aquilo que você acha que é o teu escape, que você é o cara, é a mulher, é o homem, você vai descobrir que não vai dar. E aí, essas pessoas, o que elas fazem? Elas voltam-se para quem? Aí elas voltam para Deus. Não interessa que nome que é, mas eles querem Deus. Então Deus fala assim, num determinado momento: homens, por acaso vocês estão em gravidez? Vocês vão gerar crianças? Olha, porque eu vejo a palidez no rosto de vocês, eu vejo as contrações na barriga de vocês. Vocês vão entrar em trabalho de parto, vocês vão sentir as dores. É o medo das coisas que estão chegando até vocês, não é? É porque a Assíria tinha sido usada para levar as 10 tribos, e agora é Nabucodonosor, Babilônia, Babel, que vai ser usado para levar os de Judá. E aí vem o pânico. Adiantou? Não adiantou. Por quê? Porque há tempo para a gente fazer as coisas. E para quem lê essas histórias dos profetas, tem uma coisa que vai chamar atenção. Por mais que Deus foi ultrajado pelo povo através de seus pecados, ainda na hora H, ele manda o profeta proclamar as palavras do Eterno, ainda dizendo assim, se nesse momento, e olha, o povo da guerra já estava chegando, na hora H, Deus ainda estava dando uma chance, dizendo, faça isso, proclame assim, 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 se este povo ouvir, dá tempo ainda de eu mudar essa história. Mas não ouviram. Aí pode falar, não ouviram porque era destino? Todo mundo tem escolha, é isso que eu quero que você entenda. Por mais que haja a mão de Deus querendo usar você dentro de uma prática de destino, a escolha sempre vai ser sua. Para o bem ou para o mal. Você sempre será o responsável. Porque logo depois que passa tudo isso e o povo vai para a Babilônia, assim que eles receberam a profecia de que eles iriam para o exílio, Deus também já fala em seguida. Quem que não conhece a frase da profecia de Jeremias dizendo que o povo ficaria no exílio? Quanto tempo? Quanto? Vocês lembram? 70 anos. E aí, quem está lá no meio desses 70 anos, Daniel está estudando lá o profeta e lembra, olha, já deu 70 anos. Então a gente vai poder voltar para casa.
Quem que não vê pela Bíblia em torno de 200 anos antes do nascimento do rei que seria naquela época, Deus fala: o meu servo Ciro, ele vai dar o direito do meu povo voltar para casa. 538, a ordem de Ciro e Dario, o reino Medo-Persa. Mas para o reino Medo-Persa existir, teria que ter caído o reino de Babilônia, teria que ter caído o reino da Síria. Então aqueles que foram usados por Deus para punir, eles também foram julgados pelos atos da crueldade deles, e eles caíram. E olha que interessante, isso aí sempre me chamou atenção lá no passado. Sabe por quê? Porque Deus usou uma nação, e elas, naquele direito de serem usadas por Deus para poder castigar o povo por causa do pecado deste povo, Deus agora vem e vai punir estes, justamente por causa disso, porque vocês extrapolaram, vocês fizeram demais, não tiveram misericórdia. E é assim que Deus vai falando as pessoas, Ele julga as nações, Ele julga as nossas vidas. E veja que tudo é escolha. Eles escolheram punir demais. E nós? Aí vem um detalhe muito legal também, importante. É que Deus diz assim: quando te perguntarem por que estas coisas aconteceram, veja, é a mesma coisa que está aqui no Egito. Só que o Egito está lá no começo. E lá, nessa mensagem sobre a Páscoa, essas coisas, o que estava dizendo? E quando teu filho te perguntar o que é isso, você vai responder assim. E aí tem uma matéria muito legal no site do Chabad, que está dizendo crianças que fazem perguntas. Sugiro que vocês deem uma lida lá, porque é muito interessante a forma abordada. Dizendo que o povo judeu, ele foi educado, e as crianças, as pessoas crescem, porque elas devem fazer perguntas. E a educação que não serve para nada, é aquela educação que não responde tuas perguntas. Lá no passado, sabe as primeiras perguntas que a gente fazia quando entrou na igreja cristã? Pastor, o que é a Trindade? Como que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Como que 3 pode ser 1 e 1 pode ser 3? E o pastor enrolava. Aqui não interessa o nome da igreja, porque todos eles respondem da mesma forma. Ninguém sabe explicar, mas é assim: Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, e você, não adianta fazer essa pergunta, você tem que acreditar que isso é verdade. Quando você não tem resposta, fica complicado. E o judaísmo é algo que ensina a fazer pergunta. Aí, acho que como eu li vários artigos, não sei se é esse dessa pergunta aí, mas tem outros ali que você possa ler. Quando um judeu, ele foi receber um prêmio, acho que é prêmio Nobel, e aí ele diz assim, perguntaram, quando que você se tornou cientista? Aí ele fala assim, que o mérito era da mãe dele, porque todo dia quando ele chegava da escola, a mãe perguntava para ele assim, não é se ele tinha feito pergunta, porque isso aqui a gente já está aprendendo do texto, que você tem que aprender a perguntar. Mas a mãe, ela não perguntava se ele fez uma pergunta, ela perguntava assim, você fez uma boa pergunta hoje? Então, quando ela começou a incentivar ele a pensar para poder fazer perguntas,
Gente, veja a entrevista dos nossos jornalistas aí, Rede Globo, aquele monte de microfone, né? Veja as perguntas ridículas que eles fazem diante de um presidente, diante de um secretário. Veja as perguntas que, mesmo no futebol ou diante do esporte, os jornalistas não sabem fazer pergunta. E aquelas reportagens que você aguarda a tua vez de fazer pergunta. Aí na hora que a pessoa vai fazer uma pergunta, ela esperou para fazer aquele momento, o momento dela brilhar com uma boa pergunta, é aquela porcaria de pergunta. E aí quando o cara faz aquela cara, aí ainda é dito que ele é mal educado. Mas é duro, hein? É duro. Quantas entrevistas o presidente dá aí que ele ouve aquela pergunta esquisita, ele fala, poxa cara, aprenda a perguntar, tem esses vídeos na internet, aprenda a fazer pergunta, vê se isso é pergunta de alguém, que jornal que você é? Aí ele fala lá, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, aí ele responde, sabia. Aprenda a perguntar. Agora, você vai descobrir que os professores não gostam de perguntas inteligentes, porque a pergunta inteligente vai colocar ele, é como se ele vai achar que é uma afronta para ele. Eu já contei aqui para vocês, eu estava no 2º ano do Colégio Agrícola em Jundiaí, era uma aula a disciplina era irrigação, tinha uma fórmula, né? Porque não é só você abrir a torneirinha e jogar água lá, como você pensa, vou regar minha plantação. Não, ela é toda feita um cálculo de quantidade de água, o tanto que a água, aquele solo aguenta de água, tem todo um cálculo para isso. Ele começou a fazer exercício, geralmente esse exercício ocupava o quadro inteirinho, ou seja, dava a folha do nosso caderno universitário todinho. E sempre tem um cara bom demais em matemática, né? Aquele professor estava na primeira linha, começou a fazer aquele negócio tal, o aluno lá do fundo levantou a mão e falou assim, professor, vai dar errado. Mas o aluno era um aluno de 2º grau, o professor é um engenheiro agronômico. Aí ele olha e faz aquela cara feia, e não acatou, não deixou o menino se expressar. Por que estava errado? Ele insistiu. Foi. Gente, passou vergonha, porque na hora que ele chegou lá no final, não bateu. Aí o menininho, eu falei, professor, que não ia bater. Aí sabe o que acontece? Perseguição. Aí acontece perseguição. Quem que não é perseguido no trabalho? Aí a pessoa que vê, se ela não tem condições de fazer boas perguntas, sabe por quê? Porque ela não teve estímulo. E você está vendo aí a Torá dizendo, mãe, ensina a tua criança a fazer pergunta. Aí eu descobri ontem, porque ali cita uma psicóloga, Liza Miller. Nunca ouvi falar dessa mulher, mas ela tem vários livros escritos e é premiada. E o nível dos livros que ela escreve é justamente essa questão dos pais conseguir educar seus filhos. Saber educar e entender uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, 5 anos, e mostrando que conforme você vai passando para a criança e ela vai conhecendo a história dela, ela vai se tornando uma pessoa forte. A famosa frase de, quem é você? Muitas pessoas estão na escuridão hoje. A escuridão de que não sabe quem é Deus, não sabe quem reina, não sabe quem ela é. E o segredo para uma pessoa, bom, não é a área de vocês, mas a gente que já estudou essas coisas, sabe como você vai identificar uma personalidade? Aliás, uma identidade. Identidade, a criança vai construindo sempre em cima de pessoas que
que estão ao redor dela, na família, que ela vê como, entre aspas, um herói. Aquele que ela admira. Quando ela admira alguém, ela quer ser aquele alguém. Daí mexe com nossa fantasia. Quem que não gosta é um jogador de futebol, é ator, é cantor. Tem exagero de a pessoa entra em cena aquele berro todo? Claro que tem exagero. Tem um monte de coisa. Mas tem uma fantasia aí muito forte por trás disso tudo. E aí quando você vai, você acaba se espelhando em pessoas, você está construindo. Até chegar um momento que você vai perceber que até aquilo que você fala, qual é a tua opinião sobre o teu assunto? Como que você ouve as pessoas responderem? Como ela começa a frase? Para mim, eu vejo assim. Ou então eu acho que. Agora, sempre eu acho que, eu penso assim, eu acho assim, é tudo baseado em coisas que não vêm de você. Porque você leu. Você se tornou um reprodutor. É assim que acontece. Mas já é bom você aprender a ser um reprodutor? É um bom começo. Mas não é melhor ainda quando você deixa de ser apenas um reprodutor e você passa a ser um pensador sobre aquele assunto? Sabe quando eu lia livros evangélicos da parte de libertação, que era a minha área, e aí eu lia determinados textos que eles usavam como base, aí eu pensava assim, não é possível, eu já li isso aqui, conheci esse texto há tanto tempo, como que eu não enxerguei isso? E eu ficava bravo comigo mesmo. Aí, quantas coisas a gente já ensinou aqui para vocês, trazendo o texto. Aí um dia, foi a minha vez, aí eu comecei a experimentar. Eu comecei a perceber coisas, comecei também a fazer perguntas dessas coisas, e aí você vai achando a resposta na Bíblia e vai trazendo fundação para aquilo lá. Mas se você sempre fica no comodismo de ouvir qual é a resposta, você vai ficar preguiçoso no exercício da tua profissão. Aí quando perguntam para você assim, as empresas fazem avaliação, né? Aí eles perguntam assim para você, como que você acha que você pode melhorar? Aí dá um nó, que a pessoa fala assim, eu melhorar? Poxa, será que ele não está vendo que eu já estou fazendo de tudo? Melhorar onde? Agora, quando você vem de um processo que você se pergunta, que você faz perguntas, que você busca respostas, e você obriga alguém a estudar mais, ou você também vai estudar mais para adquirir resposta, que aí vem a resposta do cientista. O que é o cientista? Aquele que aprende a fazer pergunta. Por que tal coisa? E aí, quando alguém perguntar para você, você tem onde melhorar? Aí você talvez saiba responder. Eu não estou dizendo que a resposta é fácil não, hein? Essa pergunta, acho que todo mundo faz. E você vai ver o quanto a gente rebola para a gente poder entender onde é que eu posso melhorar. A resposta básica é que a gente fala assim, claro, a gente sempre pode melhorar, mas também é uma resposta padrão. A questão é a gente começar a educar a criança desde pequeno para que ela faça perguntas. E nestas perguntas, ela vai ganhando o hábito, ela vai conhecendo a história. Por que você acha que o povo judeu suportou tudo que ele suportou? Porque ele é um povo que não olha só para frente e não vive só no presente. Ele está conectado com a origem dele do passado. Por isso o judeu, ele é visto como uma árvore. Um fruto fora da árvore, ele morre.
Mas um fruto ali na árvore, ele vai crescer. Ele tem um período de tempo. Você tira qualquer fruto de uma árvore e deixa do lado, em 2 dias ela apodreceu. Enquanto o outro que estava do ladinho dela ali, está ali bonito e firme, tranquilo. Por quê? Porque ele recebe o alimento da árvore. Você vê os salmos, eu não sei se você já aprendeu a ler salmos assim. Talvez vai querer ler salmos como a gente aprendeu lá na época do passado. A primeira coisa que Deus me ensinou foi assim. Essas orações que vão aprendendo, orações tecnológicas, que resolvem o problema, ele diz lá no passado para mim, não caia nisso não, hein? Use a tecnologia, mas lembre que é um conhecimento um em cima do outro. O que você tem aqui não pode dispensar os demais. Então as pessoas, elas achavam que elas estavam por cima da carne seca, conhecendo como ficar livre de uma dor, como criar um ambiente propício, expulsando isso, expulsando aquilo, ganhando nome, é fulano de tal que age nessa área, mas ela prefere agir assim, e sabe o que acontecia com ela? Ela esquecia do seu Deus. Ela não tinha tempo mais para poder ler textos, chorar, ter aquele momento de comunhão com Deus, de ouvir, de deitar, fechar os olhos e deixar a letra da música, a música falar. Tem música que não tem palavras, não tem letra, e como que ela penetra tanto dentro de você e te quebranta e te faz chorar? Porque não é algo da razão racional, e também não é emoção, está trocando alma com alma. É diferente. E aí a ponte que eu disse que a gente estaria fazendo, o momento da escuridão. Diga para mim alguém da Bíblia, ou alguém que você conheça, que nunca passou por problemas, que não passou por escuridão. Talvez uma pessoa de 20 anos hoje vai falar, eu nunca passei por uma escuridão, mas uma penumbra já passou. Certo? Tem muitas pessoas que com 6 anos de idade, e aquelas crianças de 6 anos de idade que num acidente perde pai e mãe, às vezes perde a família inteira e fica sozinha. Isso é trevas. Você vai ser obrigado a crescer num meio de gente que você não conhece, tem que ir para abrigo talvez, ou para ser adotado, aprender a fazer novos amigos, criar novos laços. Começa a ver a vida de uma forma diferente. Quem que queria uma vida dessa? E aquele que tem pai drogado? Eu já atendi pessoas que o pai levava o filho para o crime. O pai trazia as drogas para dentro de casa e a criança de 11 anos, ele deixava usar junto. Isso é educação? Vai querer que esse filho seja alguma coisa? Um psiquiatra que já faleceu, Samitiba, um livro famoso dele é Quem Ama, Educa. Você ama teu amigo? Educa. Só que quando você vai educar o teu amigo, ele briga com você e quer cortar a amizade. Porque ele acha que você está sendo duro demais com ele, que você não devia falar assim com ele. Se fala assim para um marido ou para uma esposa, aí ele quer separar. Porque ele fala, se para viver um casamento daquele jeito, então não serve. Serve como então? As brigas que tem entre irmãos dentro de casa, pai, filho, mãe, filha, você vai encontrar de tudo. A mãe que concorre com a filha, a mãe que quer ser mais amiga das amigas da filha do que a própria filha. Está tendo um problema de relação aí, ela está perdida no tempo.
Pessoas que não conseguem resolver problemas, está sempre dependendo de alguém. Ou pessoas que ficam criando problemas para sempre ter alguém próximo. Então o povo judeu, aí vem aquela resposta também. Você vai encontrar essa resposta em vários momentos da Bíblia, quando é perguntado, é dito para essas pessoas: e quando eles te perguntarem por que isto nos aconteceu, você vai responder que... E aí vem a resposta. As mesmas respostas lá da época do Egito. Então, a criança, naquele momento de Pessah, é para trazer a memória, é para sentar. Imagina todo ano você relatar o êxodo para o teu filho. Você vai falar: pô, mas que saco! Ô mamãe, não tem outra história não? Já sei de cor isso daí. Não tem novidade. Será? Se você pensa assim, não tem novidade, pensa assim, você é um fracassado na vida, não é mesmo? Porque a tua vida é uma mesmice. Não tem novidade. Então tá certo as pessoas não olharem para você. Não tem nada de novo. Mas quando você ouve a ligação de alguém e fala assim: poxa, que saudade de você, preciso conversar com você. Porque você deve ter sempre alguma coisa boa para passar. Mas você é o primeiro que fala que tua vida é uma mesmice, que não acontece nada de bom. Então a questão é a gente estar conectado com a nossa origem. Sabe que num hospital, a pessoa que tem uma doença grave, a família às vezes fala assim: não vamos contar para ele não. Vamos deixar ele viver esses últimos dias sem preocupação. Você acha que está certo? E aí, o que vocês fariam? Contaria ou não? Estudos demonstram que pessoas que estavam em estado terminal de câncer, quando jogava limpo com eles e falava do prognóstico, essas pessoas, na média, elas viviam 6 anos a mais. Quando ela tinha noção daquilo que estaria acontecendo com ela. Aí ela passa a aprender o que o remédio que ela está tomando, o que ele vai fazer no corpo. Por que ela está tomando aquilo? É o mesmo tema. Aprenda a fazer perguntas, porque você vai ter respostas. E se você tem satisfação, você vive melhor. Então, pais, ensinam as crianças a fazerem perguntas. A educação de Deus acaba a Torá. Qual é o próximo livro? Josué. Logo no começo, o que Deus faz? Manda um anjo falar com ele. E o que este próprio Deus está falando com ele? Diz assim: sê forte, eu sou contigo. E aí, o que ele estava acostumado a ver? Ele estava acostumado como Deus tratava com Moisés. Mas o povo também estava acostumado como Deus tratava com Moisés. Embora agora é uma pessoa diferente, mas eles também vão ter que demonstrar no meio do povo e para eles que o mesmo Deus está fazendo as mesmas coisas. Tá? Então, Moisés abriu o Mar Vermelho, verdade? Verdade. Josué abriu o mar? Não abriu o mar, mas ele abriu o rio? Abriu o rio, o povo passou a seco. Elias estava junto com o Eliseu.
Ele pega a capa dele, bate na água, a água abre, os dois passam. E aí, quando Elias é tomado, né, lá no meio das águas, carruagem e tal, Eliseu, para voltar, estava do outro lado da margem, ficou com a capa dele. O que ele fez? Para voltar, bateu na água com aquela capa, a água abriu e ele passou. Então todo mundo, opa, peraí. Ele sabia que o espírito de Elias seria sobre ele? Sabia. Mas o povo sabia? Sabia. Mas o povo tinha que ver que verdadeiramente o espírito estava nele. Na hora que ele bateu aquela capa na água e a água abriu também, Deus é com ele também. E aí você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Agora, nós falamos que as nações que foram usadas por Deus como corretivo, elas exerceram muita força e elas foram punidas por isso. O Egito também exerceu força, foi punido por isso. As pessoas que estavam no Egito, que eram os hebreus, que agiram por força própria, também foram punidos neste momento da escuridão. Nós somos punidos. Nós temos na nossa vida momentos de escuridão. Nós temos momentos na nossa vida de gafanhoto. São variadas pragas que acontecem. E se a gente parar e ficar assim, poxa, por que isso acontece comigo? E ficar chorando, gritando, berrando, você não está fazendo pergunta. Você tem que pensar, por que está acontecendo isso comigo? Onde está o erro? O que está acontecendo? Por quê? Há respostas, mas elas estão encobertas. E a gente precisa aprender, no ritmo da nossa vida, fazer perguntas, para a gente se tornar pessoas melhores. Deus ajuda, sabe como? Com os sonhos. Os sonhos ele vai trazendo coisas para a gente pescar determinadas coisas. E vai ajudando. Mas tem um detalhe. São dois caminhos que são, na verdade, um caminho só. É o mesmo conhecimento dividido em duas alas. Uma ala que vai conhecer, receber através de Deus, e a outra ala que vai receber o mesmo ensino, só que sem o nome de Deus. Vai usando nomes até de entidades, mas é a mesma verdade. E quantas pessoas que também não aceitam o outro lado? Elas vão ficar sem respostas? Será que você pode falar que essa pessoa que não quis nem o lado da religião e nem o lado que excedeu um pouco a religião, você acha que ela não vai ter um encontro com Deus? Porque o conceito desse Deus religioso ele foi trazido por nós, mas o conceito de Deus é trazido por nós pela Torá, que existe antes da criação do mundo, e ela está internalizada dentro do coração de todas as pessoas. Aí a pessoa acha que ela não está buscando por Deus da religião, e é verdade, não está mesmo, mas ela está buscando por uma coisa que está dentro dela. Então o caminho de retorno é indo para dentro de você. E assim a gente vai aprendendo. E tem uma frase famosa também, né? A gente aprende com os erros? Justamente, aprende com erro. Aprende caindo? Sim, aprende caindo. Aprende com experiências dolorosas? Também aprendemos com experiências dolorosas. A gente aprende, olha as frases populares. Se você pensar nas frases populares, quanto sentido faz? Por que você acha que existe aquele negócio que a gente só valoriza uma coisa depois que perde? Dá para você entender a burrice nossa? Eu tive uma coisa, por que eu esperei perder para não valorizar? Se é um filho, se é uma mulher.
Ô Andy, como chama aquele filme que a gente assistiu do menino que morre lá, que cede o pulmão por aquele português rico lá? Dois Corações? Dois Corações. Se você quiser o terceiro, você tem que assistir esse filme lá em Três Corações. E ali o pai desse menino, quando o menino jovem, sei lá, 20 anos de idade, porque estava em universidade, cada vez que ele ligava para casa, ao invés de o pai atendia, ele falava: como estão tuas notas? Você está estudando? Ó, fala logo, essa conta de telefone que vai ficar um absurdo. Ó, você está gastando muito, hein? E sempre era assim. Ele nunca perguntava para o filho se o filho estava bem de saúde, se estava feliz, se estava pensando a distância de casa. Aí quando o filho estava quase morrendo no hospital, que acabou morrendo mesmo, isso não quer dizer que eu estou contando o final do filme, tá? Mas tudo, no começo você já vai ver que ele vai morrer. Mas quando o pessoal está tudo lá fora chamando atenção, chorando junto, esse pai sai lá fora e ele dá um conselho para aqueles jovens. Ele dá um conselho para pais, dizendo assim: quando teu filho ligar para casa, nunca pergunte para ele, para ser rápido, e quanto vai ficar aquela ligação. Não fica perguntando para ele se ele tirou, por que ele não tirou 10 na prova. Agora, precisou perder para valorizar essas coisas. Por que a gente não valoriza em vida? Esses tempos atrás, Deus falou aqui pra gente, que dizendo: vocês não querem este lugar? Porque tá feio? Eu proibi vocês de arrumar do jeitinho que fica agradável para vocês? Quando que eu disse isso para vocês? Vocês só vão sair daqui quando eu disser que é hora de sair. Enquanto eu não disser que é hora de sair, ninguém vai tirar vocês daqui. E não adianta vocês quererem sair, porque não vai sair. Então, para que o coração de vocês vai ficando triste? Porque daqui a pouco você fica preguiçoso, você não quer vir por causa do lugar. Aí é como se ele dissesse: e eu? E eu, Deus, né? E eu? Você não vai querer me buscar porque você está aborrecido com o lugar? Por que vocês não se juntam e dá ideia? Como que a gente pode fazer para ficar um lugar agradável para nós, para que a gente tenha alegria, além de encontrar o eterno aqui e as pessoas, que a gente tenha um lugar agradável? Mas segundo a opinião de cada um, ele diz que a gente pode fazer. Aí no final do ano, aí eu vim aqui, fiquei aqui acho que 2 horas. Andei aqui, chorei, orei, coloquei uma situação que foi me mostrado, fiz um concerto. E aí fico olhando, lembrei dessas coisas. É fazer pergunta. Aí nós vamos virar as costas. Você vai virar as costas para um grupo evangélico que te acolheu durante tanto tempo, que se não fosse por ele, aquele conhecimento, você não estaria aqui hoje. Você não conheceria esse tipo de Deus. Não dá para ficar jogando pedra, porque se não fosse por isso, você vai matar aquilo que te ajudou. Quando foi preciso jogar o pó do Egito para o ar para transformar em piolho, você pensa que Deus permitiu que Moisés fizesse isso? Talvez você pense que quem fez isso foi Moisés. Não foi Moisés. Talvez você pense que quem transformou a água em sangue foi por mão de Moisés. Não foi por mão de Moisés. Porque Deus ensinou para ele, medida por medida, gratidão. O menino Moisés foi salvo do Nilo. O Nilo guardou a vida do Moisés. Como que ele vai lá no Nilo agora e transforma a água do Nilo em sangue? É ingratidão. Mas precisou fazer isso? Precisou. Então quem foi usado foi o irmão dele, Arão. A mesma coisa. Tudo que se tratasse do Egito propriamente,
se abençoou, não pode ser amaldiçoado. É ingratidão. A pessoa que te estendeu a mão, você vai mais lá no futuro meter o pé no bumbum dela? Uma pessoa que te estendeu a mão? Todo ano, e não é demagogia porque a pessoa me conhece, todo ano eu ligo para o dono do prédio aqui, não é só, eu deixo para fazer isso mais no final do ano, mas aí de vez em quando durante o ano bate mais aquela coisa no coração, eu ligo para a pessoa e falo o quanto eu sou grato porque a pessoa abriu essa porta para a gente. Eu não posso esquecer disso. E sabe por quê? Não é só eu. Porque cada coisa que a gente recebeu daqui, desse lugar, o mérito também é da pessoa lá, porque ela abriu mão para deixar a gente daqui. Então, se a gente pega esses exemplos simples, a vida não fica mais colorida? Não dá para a gente ter um pouquinho mais de ver coisas? Então o Eterno ensina para a gente assim: tudo que você puder colocar uma interpretação positiva, faça isso. Aí, imagina, a mãe fala assim, isso as mães falam mesmo: nossa, esse menino é burro, não aprende. Vai dar certo isso? Ah, essa menina é sempre grossa. Não gosto quando ela vem na minha casa. Você acha uma mãe falar que não gosta que o filho vem na casa dela? São exemplos do nosso dia a dia, que isso acontece, está aqui diante da nossa cara. É só você esticar o braço que você toca em alguém. Vamos valorizar. Então tá bom, acho que... E olha, nem precisou falar de gafanhoto, hein? Porque a cabeça aí do ensino evangélico, gafanhoto sempre tem um teor negativo, que destrói, que acaba com o teu dinheiro, que acaba com o teu dízimo, que acaba com isso, que acaba com aquilo, e destrói tudo, come tudo. Agora, se faz isso, é porque nós fizemos por merecer. E para terminar, tem a frase que eu ouvi uma vez do Luiz Felipe. Ele disse assim, também copiou de alguém, mas ele dizia assim: quando coisas ruins acontecer na tua vida, saiba de uma coisa: Deus está te livrando de coisas piores. Olha que frase interessante. Quando coisas ruins acontecem na tua vida, é porque Deus está te livrando de coisas piores. E uma outra frase é: tudo de ruim que acontece na tua vida vem de Deus. Porque o bom e o ruim vem de Deus. Nada vem a este mundo sem ser pela mão de Deus. E se vem de Deus, é bom. É você que não está conseguindo entender hoje. Hoje o momento é ruim. Você vai falar, Deus só está trazendo coisa ruim para mim. Não, Deus não traz coisa ruim para ninguém. Porque aquilo é uma oportunidade para a gente se consertar, enxergar coisas, trabalhar e mudar. E lá na frente a gente chega naquela conclusão: se não tivesse me acontecido aquilo, eu não seria ou teria o que eu tenho hoje. Tá bom? Então vamos parar por aqui.